bom dia a todos, irmãos e irmãs que nos acompanham aqui neste devocional. Meu Deus abençoe a todos os irmãos e lhes agradeço por estar mais uma vez conosco, participando aqui deste devocional. Estamos hoje no primeiro dia de dezembro, no último mês do ano, e estamos agradecidos por você ter aí desde o início do ano, meados de março, fevereiro, março, nós começamos esses trabalhos, esses devocionais, e você está participando conosco desde o começo. Meu abraço fraternal a todos vocês e o meu agradecimento, e que este dezembro que inicia hoje seja mais um mês espetacular na vida de cada um de nós, com vitórias, com conquistas, com orações respondidas, né? E com você conseguindo firmar-se ainda mais na presença de Deus. Eu creio que até aqui Ele tem nos ajudado e durante este mês também Ele nos ajudará. Amém? Vamos ler a Bíblia hoje em 1 Reis 18, versículos 36 ao 38. É a passagem onde Elias estava ali enfrentando os profetas de Baal. Vamos ver um pouquinho disto. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: O Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizestes voltar o seu coração. E então caiu fogo do céu, consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Havia feito ali em volta um rego d'água, enchido aquilo com água, e até isto, este fogo consumidor lambeu, consumiu, tomou aquilo tudo. Muito bem, para comentar isto, nós vamos usar aqui uma passagem da mensagem A Fé Perfeita, pregada dia 25 de agosto de 1963. Nessa mensagem, ele vai fazer um pouco menção desta passagem de Elias, mas ele diz assim: não seria maravilhoso se todos viessem à fila de oração hoje, dizendo: sou um cristão, não sinto nenhuma condenação, sei que meu coração não me condena, e algo me diz que hoje cessará meu sofrimento. Não seria bom isso? Esta convicção, esta confiança. Eu irei à casa de Deus hoje, e hoje será o último dia em que eu entro ali enfermo. Eu tomarei a minha vitória hoje. Eu estarei ali na presença dele e voltarei curado. Como nós vimos aqui, nós tivemos um trabalho esse final de semana, um culto especial sobre São Mateus 8 e 9, e vimos ali aquela mulher curada de um fluxo de sangue, vivendo 12 anos naquela condição, e ela dizia consigo mesma isto: se eu tocar na orla, simplesmente na orla do vestido dele, da roupa de Jesus, eu serei curada. Ela tinha isso consigo, e se esta confiança, se esta fé também estiver em mim e em você, meu irmão, nós conseguiremos alcançar de Deus aquilo que estamos buscando também. Amém? Então ele diz assim: olha, você sairá daqui com algo grande, você terminará o seu dia com algo grande. Não importa quanta emoção tenhas, nem o quanto tenhas feito, nada servirá até que a fé perfeita se haja manifestado e haja sido identificada em você como uma substância, como algo real mesmo. E quando ela estiver ali, então nada te moverá dela. Você crê nisto? Nada te moverá dela. Nada impedirá você de alcançar do Senhor o que você busca. Se você tivesse uma das piores doenças, eu creio que praticamente todas as famílias hoje, infelizmente, têm em seu seio familiar ali alguém que sofre com essa doença que ele descreve aqui, que é o câncer. É uma doença terrível que alarma as famílias, os lares de milhares e milhares de brasileiros,
e também ao redor de todo mundo. E ele usou a expressão assim: olha, se você tivesse câncer e o médico dissesse que você iria morrer antes do amanhecer de uma segunda-feira, porque tudo estaria muito mal, o coração, a respiração quase é zero, o câncer o tem comido e a corrente sanguínea está completamente tomada de câncer. Imagine um quadro clínico nesse estado. E seja lá o que for, então logo vem a corrente sanguínea está completamente tomada com câncer. Seja lá o que for. Então algo vem com a substância desta fé genuína. E esta fé perfeita se tornou uma substância em você. Saiu das letras, não apenas creio por palavras, mas agora aquilo está realmente vivo dentro de mim. Eu tenho uma fé genuína, algo que é como se fosse realmente apalpável por mim, entendeu isso? Então ele diz, a fé perfeita se tornou uma substância em você. Então você poderia rir na presença do médico, não desfazendo do trabalho dele em si, mas você diria, olha, realmente, isso é o que os teus aparelhos detectam, é até onde a ciência médica tão boa, tão avançada conseguiu chegar. Mas eu estou rindo agora porque além desta ciência humana, há também o poder vivificador de Deus. E nisto não há nada que possa me impedir de ser curado. A minha fé, se ela alcançar este nível, meu irmão, nenhuma enfermidade para diante de você. Jesus disse isso. Se você cresce nele, você veria grandes coisas acontecendo, sinais, maravilhas, curas. E ele disse lá em Salmos para nós que ele é o Deus que sara todas as enfermidades. Todas. Não há nenhuma exceção a esta palavra. São todas as enfermidades, ele pode curar. Amém? Você crê nisto? Ele pode te curar. Então ele diz assim, olha, seria como Elias quando ele andava para lá e para cá diante do ídolo e dizia, por que não clama um pouco mais alto? Você talvez não esteja tão familiarizado com essa passagem de 1 Reis 18, mas Elias estava vivendo num dia onde os profetas de Baal haviam tomado praticamente ali aquela província de Israel, aquele lugar de Israel. E estando ali com Acabe como rei, com Jezabel ali como sua rainha, e eles haviam transformado Israel em um lugar pagão, nos altares onde havia ali, nos lugares onde havia ali um tabernáculo edificado ali, e era servido, era feito um culto a Deus, eles derrubaram e ergueram ali um altar a Baal. Então aquilo estava numa situação terrível, e ele sobe no Monte Carmelo e faz um desafio para os profetas de Baal. 450 profetas contra Elias, apenas ele sozinho. E ele disse, olha, vamos fazer um desafio, vamos colocar aqui um altar, vamos colocar sobre ele um cordeiro e vamos orar. Você que crê em Baal, ora por Baal, e eu creio em Jeová, orarei por Jeová, em outras palavras, né? E aquele que responder primeiro e mandar fogo do céu, e este fogo descer e consumir aqui o holocausto, então este será o verdadeiro Deus. Era fácil. Os 450 aceitaram na hora, era injusto aquilo. Aos olhos dele era uma questão ganha já. E fizeram tudo aquilo, todo aquele barulho, e aí Elias veio. Por que Elias fez este desafio? Havia em Elias a confiança que eu creio que há em muitos dos corações que me ouvem agora, em muitos lares que me recebem neste momento. Uma confiança de que nós sabemos aonde estamos colocando a planta dos nossos pés. Nós sabemos em que estamos firmados. Elias sabia disso. E o irmão Brana diz assim, olha, essa foi a ação dele. Ele dizia, por que você não clama um pouco mais alto, zombando deles? Talvez seu Deus esteja ocupado com algo, e ele sabia o que tinha que fazer, porque Deus já lhe havia dito tudo o que sucederia. Ele disse, o Deus que responder por meio do fogo, este será Deus. E eles disseram, muito bem, aceitamos o desafio, e começaram a derramar água sobre os altares, e retalharam os seus próprios corpos, e faziam de tudo, e clamavam, Baal, responde-nos.
E Elias estava tão calmo quanto pudesse estar. E ele disse, clame um pouquinho mais alto, sabe? Fale um pouco mais alto. Talvez ele esteja ocupado, talvez ele esteja numa viagem ali de pesca, talvez ele esteja fazendo alguma coisa, entende? Parece que ele está fora, grite um pouquinho mais. Ele estava zombando deles porque ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia que não havia e não há um outro Deus a não ser o verdadeiro Deus da Bíblia. O Jeová do Velho Testamento é o Jesus do Novo Testamento. É apenas um. Não existe mais do que um Deus. Não existe mais do que um Senhor. Apocalipse traz isso e diz, olha, eu sou o primeiro e o último, o Alfa, o Ômega. Ele sabia disso, Elias lá atrás sabia disso. Sabia que aqueles gritos, aquele barulho, sempre bem mais alto do que o verdadeiro, o falso, ele tem muito mais força do que o verdadeiro. Seus templos são maiores, seus agrupamentos, seus ajuntamentos de pessoas são maiores. Toda a Bíblia mostra isso. 450 contra 1. E eles gritaram bastante. Notem que quando ele pôs tudo em ordem, foi a vez de Elias. Gritou, não deu certo, então foi a vez dele. Quando ele pôs tudo em ordem, chegou até ali e disse, Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Ele não o chamou de Jacó, um impostor. Não, ele o chamou de Israel, príncipe com Deus. Se você voltar a Gênesis, você vai compreender essas colocações. O Senhor Deus de Abraão e de Isaque e daquele príncipe, Jacó ali, seja hoje manifesto que sou teu servo e que tenho feito tudo isto, não por desejo próprio, porque isso não foi ideia minha. Ele não ousava fazer as coisas conforme seu próprio entendimento, conforme suas próprias ideias, mesmo sendo um profeta. Ele era sujeito à vontade de Deus. Não importa o tamanho que seja ou a representatividade que tenha hoje, um líder religioso, ele não pode decidir nada a não ser que Deus o guie primeiro. Se ele tomar uma decisão por si só, ele vai falhar, ele vai errar. Mas se ele fizer aquilo sob a direção divina, então você verá que os resultados chegarão, os resultados acontecerão, desde que ele se submeta à liderança do Espírito Santo. Então, ele disse isso, ele não foi vontade minha. O Mombré começou a fazer um quadro mostrando para nós. Tu me mostraste que essas coisas seriam assim, foi a tua vontade, tu me disseste o que fazer, agora derramei a água sobre o altar, tenho feito todas as coisas conforme o teu mandato. Assim sendo, que isto seja manifesto. E ao dizer isto, o fogo caiu do céu. Senhor, isso não é obra minha, é tua, Senhor, eu apenas estou cumprindo a tua vontade. Se o Senhor disse que se eu cresce em Ti, eu veria grandes coisas acontecendo, se eu cresce em Ti, as minhas enfermidades seriam curadas, Senhor, aqui estou crendo, aqui estou confiando, aqui estou seguro em Tuas palavras, aqui estou, quarta, sexta, domingo, você aí com o seu dia de culto, não sei que dia você vai à igreja, talvez você não frequente uma igreja, mas descubra aí na tua cidade um lugar onde você sinta bem na presença de Deus. Vá aos cultos, coloque ali na tua posição e diga, Senhor, eu estou aqui na tua casa, eu estou aqui te buscando. O Senhor disse que aquele que batesse, abrir-se-vos-á, aquele que buscasse, ele ia encontrar. Eu estou aqui te buscando. Clame a Deus desta maneira. Ele disse, ao dizer isto, o fogo caiu do céu. Ele estava confiado. Esse é o ponto-chave disso. Ele estava confiado que aquele fogo cairia sobre aquele altar. Ele estava confiado. Se você ler com calma 1 Reis capítulo 18, e eu convido você a ler ele inteiro aí na tua casa, você verá, principalmente da passagem de Elias do Monte Carmelo ali adiante, você verá isso, meu irmão. Você verá que ele tinha tanta certeza que ele diz assim, olha, pegue este altar, está aí, coloque, jogue água sobre ele. Jogou várias vezes água e ensopou aquilo. Porque ele sabia, a água não deteria o poder daquele fogo. Nada impediria o mover de Deus sobre aquele Monte Carmelo naquele dia.
assim como nada pode impedir o agir de Deus na tua vida, se a tua fé for perfeita também neste dia. Se você começar este mês de dezembro dizendo: Senhor, eu estou na posição e eu estou esperando as tuas promessas. Eu estou aqui, Senhor, crendo em ti e sei que tu farás grandes coisas por mim. Sei que esta enfermidade não mais me acometerá. Sei que este vício nojento, sujo, que me incomoda, que me entristece, eu quero uma libertação disso, Senhor, e eu estou na minha posição, pronto para receber isso. Desça também, Senhor, com este fogo consumidor e queime esses vícios, queime essas doenças. Peça isto também ao Senhor. Ao dizer isto, o fogo caiu do céu. Ele estava confiado que cairia, porque ele tinha uma substância, uma fé verdadeira. Por quê? Porque assim disse a palavra. Ele cria na palavra. Eu faço essa pergunta a você, terminando aqui o nosso primeiro devocional de dezembro. Você crê na palavra? Você crê na palavra de Deus? Você crê que Deus pode curar você? Você crê que Deus pode libertar você dos seus vícios? Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Vamos orar? Nosso bondoso Deus, este é o nosso primeiro devocional, Senhor, aqui deste último mês, talvez do ano mais atípico que já tivemos em nossas vidas. Mas o Senhor vem nos sustentando, Senhor. Cada manhã que acordamos com saúde é uma vitória. Cada manhã que levantamos, Senhor, bem é uma vitória. E assim sendo, Senhor, queremos prosseguir na jornada, prosseguir, Senhor, neste caminho e também vencermos neste mês de dezembro. Dá-nos da tua graça, dá-nos do teu Espírito Santo, é o meu desejo, é a minha oração, Senhor, que a bênção, que a cura, que a libertação venha sobre os lares e que tenhamos, Senhor, apenas boas e maravilhosas notícias neste mês. Que as orações sejam atendidas, Pai, e que almas venham a se render a Ti no decorrer deste mês. Que o emprego não venha faltar no lar das pessoas, que o alimento, Senhor, não venha faltar na mesa desses trabalhadores, destes homens de fé, Senhor, que saem ao campo para trabalhar, que saem em busca do pão de cada dia. Que o Senhor honre, ó Deus, o esforço de cada um e ajude-nos a sair desta condição de enfermidade, de doenças e retornar assim à nossa vida normal. É o meu desejo, a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.